Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Semana da Mediação Física Emocional. O que é isso? Um método que saiu aqui do meu coração, do coração da Casa Vida, que ajuda como ferramenta você que é profissional ou você que está querendo se tratar, se autoconhecer, é uma ferramenta de autoconhecimento e também que você pode utilizá-la para ajustar ou agrupar ou complementar aquilo que você já faz. Nós acabamos de formar a nossa primeira turma do Brasil de mediação física emocional. Tivemos na nossa turma 2 médicas, psicólogas, professoras, mãe tem crianças com deficiência. Foi um prazerzão de ter essa turma super especial. Aqui a gente está num papel de divulgar, de mostrar para você que isso existe, mas, paralelamente, a gente quer entregar mais para você, quer dar para você mais informações, com pessoas maravilhosas que foram convidadas por mim, pela Casa Vida, e aceitaram esse desafio e eu acho que caridade, né? De passar informação. Acho que não tem dinheiro que pague o conhecimento. O conhecimento ninguém te rouba, ninguém te pega, ninguém tira de você. Então, fica até o final dessa live, porque vai ser incrível. Da Semana da Mediação Física Emocional, onde nós vamos falar sobre vários assuntos muito pertinentes na nossa sociedade. Poxa, Gisele, nossa, Gisele, como assim? Eu não tenho filho com problema, eu não conheço ninguém com isso, eu também não sou professora e etc. Mas a sociedade precisa saber, para poder acolher, para poder receber, para poder abrir o coração para quem é diferente. Quanto mais informações nós tivermos da sociedade, seja lá qual área que ela tiver, melhor, porque você pode receber um cliente com aquela característica, com aquele problema, e você não vai ficar com aquele olho arregalado, sem saber o que falar, o que dizer, achando que, né, a pessoa é coitadinha. Não, aqui esse espaço da mediação física emocional, nessa semana, onde eu vou receber várias pessoas, eu vou pedir para que profissionais como a nossa ilustre aqui, doutora Andréia, que é neuropediatra, e é também a nossa querida Elaine Azevedo, que é mãe do Tiago. As duas vão colaborar muito com a sua vida nessa live. Por favor, não perca, fique até o final. Vamos iniciar. Por favor, eu gostaria que vocês duas falassem brevemente quem vocês são, o que vocês fazem, e eu quero de cara já perguntar para a doutora Andréia a importância do diagnóstico precoce. Logo depois que ela se apresentar, ela pode falar, por favor, porque como que é difícil para a mãe ter uma criança que começa a ter alguns sinais, alguns sintomas, leva para o pediatra, e o pediatra, por mais competente que ele seja, por mais boa vontade que ele tenha, como é um espaço curto de tempo naquele consultório, aquele diagnóstico pode escapar dos olhos dele. Eu mesma fui essa mãe que a Andréia, a doutora Andréia, me ajudou muito há 12 anos atrás. Não sei se ela lembra, eu levei minha filha nela, a Ana Rafaela, com alguns sintomas de atraso motor, e ela falou: Gisele, provavelmente ela teve um AVC no nascimento por causa disso. Ao invés de eu chorar, eu comecei a sorrir, porque ela era a 10ª neuro que eu procurava. Eu agradeço muito você, doutora Andréia, seja muito bem-vinda. Bom, gente, então, olá a todos, né? É um prazer estar aqui de novo com a Gisele, com a Elaine, né? Que é uma mãe aí do meu relacionamento, uma pessoa que eu gosto muito. Então, eu sou a Andréia Moreira, sou neuropediatra já há muitos anos, não vou falar quantos, e eu trabalho em Teresópolis, trabalho no Rio, dou aula aqui na faculdade de Teresópolis. Eu queria conversar um pouquinho sobre essa questão do diagnóstico precoce, né, das doenças do neurodesenvolvimento, quer dizer, naquelas crianças que se apresentam com algum tipo de atraso ou com alguns sinais e sintomas que a gente tem que ficar atenta, né, para ver se não tem alguma doença por trás daquilo, para ver se não tem algum transtorno, né, porque o que a gente sabe é que, como é uma doença do neurodesenvolvimento, né, como as doenças são do neurodesenvolvimento, o neurodesenvolvimento é uma situação
ele é um processo evolutivo, contínuo, individual, mas quanto mais precoce a gente puder interferir nesse neurodesenvolvimento, né, puder intervir nesse neurodesenvolvimento, muitas vezes a gente tem uma mudança muito drástica na vida dessas crianças e dessas famílias. Mas é importante essa atenção para o diagnóstico precoce, né? E algumas situações em neurologia, né, em neurologia infantil especialmente, o quanto mais cedo você puder descobrir, não só em termos de intervenção, né, terapêutica, com terapias, com todo esse aparato, mas também por questões importantes de aconselhamento genético, porque às vezes a gente está à frente de doenças que podem se repetir naquela mesma família, né? E os pais têm o direito, né, de saber disso para ver se eles querem ou não passar por uma situação semelhante de novo, ou pelo risco de uma situação semelhante. E a outra questão, porque algumas das doenças têm tratamento específico, né? E a gente vive uma era da genética, uma era molecular, né, que a gente fala, onde a gente começa a ver o surgimento de terapias específicas para determinadas doenças. Mas se a gente tem que começar esse tratamento precocemente, porque não adianta eu começar o tratamento no momento em que a criança já está muito debilitada, ou que a criança já está numa fase da doença em que aquele tratamento não vai responder de forma adequada, né? Então, assim, é extremamente importante a atenção ao diagnóstico precoce. E, infelizmente, o diagnóstico precoce ainda não é uma realidade no nosso meio, na grande parte dessas doenças. Então, acho que isso é o nosso papo de hoje, né? E eu acho que seria o que eu posso falar de mais importante nesse momento. Tá? E agradecer aí a possibilidade de falar. Nós que agradecemos, porque a sua agenda é super lotada, seus compromissos são inúmeros e você está aqui servindo para a sociedade. Na verdade, você está de coração para coração. Quantas pessoas precisam ouvir o que você está falando? Não só mães, não só a sociedade, mas também profissionais. Porque nós aqui não estamos aqui criticando todos os outros neuros que viram minha filha, ou exatamente, ou os médicos que que lidaram com o filho da Elaine, que é o Tiago, antes da Elaine chegar até você, ou até o diagnóstico, que ela vai contar para a gente como é que foi. Nós não estamos aqui criticando de forma alguma, porque, de fato, o olhar da sociedade, da mãe, da professora, precisa ter mais informação. Quanto mais informações nós tivermos, melhor essa criança vai ter anamnese, a mãe vai ter com o médico, para o médico fazer um excelente diagnóstico. Então, precisa de informação. Nós não precisamos fazer uma faculdade de medicina para ter informação. Então, muito obrigada mais uma vez. Elaine, por favor, se apresente. Eu quero te perguntar, já logo depois que você se apresentar, você falar para a gente qual foi o diagnóstico que você teve do seu filho e com qual idade você teve, como é que foi essa recepção sua com a notícia. Olha, muita pergunta em uma só, mas você consegue. Muito obrigada mais uma vez. Olá, meu nome é Elaine Azevedo. Sou a mãe do Tiago, portador da distrofia muscular do Duchenne. Sou terapeuta, né? E meu primeiro contato, assim, com o Duchenne foi um pouco traumático, né? Como o doutor André falou, né, dessa questão precoce, e você também contou a história da sua filha, quando o Tiago começou a andar, eu percebi que já tinha alguma coisa estranha. O Tiago tinha muita dificuldade, andou no tempo certo, mas começou a cair muito rápido e não engatinhou. Com 1 ano e 9 meses, eu levei ele no ortopedista, porque eu não tinha noção de nada. Na verdade, eu não sabia. Mas Tiago sempre teve o acompanhamento do pediatra. Como ele nasceu, ele tinha uma ronqueirinha, e aí eu era uma mãe protetora, então eu ia sempre, periodicamente, ao pediatra. E aí eu fui no ortopedista, o ortopedista falou que eu estava procurando chifre na cabeça de cavalo.
porque ele era saudável, ele era maravilhoso, estava tudo bem, e tá. Aí o tempo passou e Thiago continuou caindo. Assim, eu ficava em dúvida porque eu caía muito quando era criança. Mas quando chegou no. E não tinha coordenação motora. Quando chegou no período escolar, com 4 anos, ele já não conseguia correr atrás das outras crianças, ele não tinha coordenação motora. Eu voltei no ortopedista, sendo que eu já havia ido no neurologista, eu já havia ido, mas porque Thiago não dormia. Thiago parou de dormir direito, não dormia tarde, e à noite ficava muito agitado, com 1 ano e meio. E na época, quando deu 2 anos, eu levei ele no neurologista também, não foi doutora Andréia. E indo nessa neurologista para ver essa questão dessa agitação dele, essa neuro, ela passou um exame, deu uma alteraçãozinha lá no cérebro, que depois eu fiquei sabendo que era normal para criança da idade dele. Ela passou um medicamento, uma droga muito pesada na época para ele, e eu tive um sonho, nesse sonho eu percebi, não sei, foi um aviso de que eu tirasse o medicamento. Eu tirei porque o medicamento era muito prejudicial para ele. Então, ele já tinha passado pelo neuro. Claro, eu não falei do andar, porque eu nem imaginava que a questão de andar tinha a ver com a questão neurológica. Minha falta de informação também. E aí, com 4 anos, levei no ortopedista e mudei de neurologista. Fui em outro neurologista, ele falou, olhou o exame e tal, e a gente ficou tomando tipo calmantezinho para ele dormir. E o ortopedista foi e passou uma palmilha, porque falou que ele caía porque ele tinha um pé chato. Tá bom, botamos a palmilha. Aquela luta de todo dia ele botar a palmilha, porque ele era muito nervoso e não aguentava aquele negócio incomodando o pé dele. Ficamos 6 meses com aquele negócio, até que eu cansei. Falei, ah, meu Deus do céu, não é possível que seja palmilha. Ele continua caindo. E aí, quando ele entrou no primeiro ano, né, na escola, a gente viu que não dava mais. Thiago já estava todo machucado, caía o tempo todo, não tinha coordenação motora, não conseguia aprender os deveres na escola e estava sofrendo muito, e eu estava sofrendo também. E aí eu voltei em outra pediatra e a gente resolveu pesquisar. Fizemos todos os exames, nada. A pediatra também não se deu conta do que poderia ser. Tá bom. Voltei no ortopedista. Aí o ortopedista falou, manda ele se ajoelhar, sentar no chão. E aí Thiago sentou. Quando ele se levantou, o ortopedista falou assim, olha, eu suspeito de alguma coisa, não tem nada a ver com a minha área, é neurológico, mas eu vou te pedir o CK e você vai fazer esse exame e depois vai levar direto para o neuro. Eu vou escrever uma carta para o neuro dizendo que mas eu não entendi a letra dele e ele não me disse o que era. Tá bom, fiz o CK. Quando deu 2 dias, o laboratório começou a me ligar, enlouquecidos, porque o exame de Thiago, que era para dar 195, deu 16.100, o exame CK. E aí eles falaram, ó, tem alguma coisa muito séria aqui no exame do teu filho, você tem que retornar para o neuro. E eu morava lá na roça, eu liguei para o neuro e falei, olha, o CK deu isso, isso e isso, e agora, o que está acontecendo? E aí ele, pelo telefone, eu lá na roça, ele falou assim, seu filho tem distrofia muscular de Duchenne. E aí eu fui aonde? Na internet. Quando eu olhei na internet, o pior que vocês imaginarem tinha na internet, porque a internet, as informações estão muito antigas. E aí eu dei aquela segurada, respirada fundo, chamei meu marido, mostrei, ele desmoronou, porque homem é assim. E eu liguei aí eu fui, tá bom. Falei com ele, e que dia que eu posso ir aí para você me tirar essas dúvidas? Ele era uma quarta-feira. Ele falou que só poderia me atender por encaixe na segunda. Era uma quarta. Uma mãe recebe um diagnóstico desse, sério, né? Porque a distrofia muscular de Duchenne compromete toda a musculatura.
E aí, só na segunda, quando deu a quinta-feira de noite, eu falei pro meu marido, se tu não me levar para Teresópolis, eu vou, porque eu vou em doutora, na pediatra dele, e vou conversar com ela, ela tem que me dar uma luz. Quando cheguei na pediatra, eu comecei a falar, ela não se recordava da distrofia. E aí eu comecei a explicar aquilo que eu tinha visto na internet. E aí ela virou para mim e falou assim, realmente é muito sério. E você precisa de um médico que seja ser humano. Aqui eu sou obrigada a colocar essa crítica. Por quê? Porque nenhum médico que seja empático e entenda a dor do outro vai falar pelo telefone um diagnóstico desse. E vai dizer para uma mãe voltar só na segunda-feira, que ele vai encaixá-la na segunda-feira. E aí a doutora Edith falou assim, que era a pediatra, ela virou e falou assim, Elaine, eu conheço uma neuro em Teresópolis, maravilhosa. Uma neuro que é ser humano, ela entende o que a mãe passa. Eu posso ver com ela, da gente marcar uma consulta, e aí era sexta-feira, a doutora Andréia não atendia, só atendia na segunda mesmo, e aí ela ligou para a secretária da doutora Andréia, e ela marcou para segunda-feira, assim, de imediato. Ela colocou a gente na agenda dela, ela ficou além do horário dela para nos atender. Eu fui na segunda-feira no encaixe do outro médico, chegou lá, ele detonou, ele falou que o Thiago tinha que fazer aquele exame de botar... Doutor André pode explicar de novo direito esse exame, que bota uns negocinhos com eletricidade para ver como é que está o processo de evolução da doença. E aí ele me mostrou o caminho mais difícil, e falou, mamãe, pode comprar a cadeira de roda, porque esse menino vai parar, já está parando de andar. Aí eu olhei para ele e falei assim, esse não é o diagnóstico para minha vida, não é. E eu não falei nada, que eu ia em outra médica. E aí nós fomos, a família toda foi lá no consultório da doutora Andréia. Meu sobrinho, minha prima, meu marido. E aí, chegando lá, a doutora Andréia foi carinhosa, foi uma mãe. E eu fico emocionada por falar disso, porque a gente estava diante de um diagnóstico que a gente não conhecia, mas que a gente sabia, olhando pelos estudos, que era muito grave. E aí a doutora Andréia falou que nós deveríamos viver um dia de cada vez, porque cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada evolução de doença para um paciente é uma evolução. E ali eu consegui, mas foi tardio, de certa forma, porque Thiago já tinha 6, ia fazer 7 anos. Né? A gente já poderia estar com esse diagnóstico lá com 2 anos, na primeira neuro que eu fui. Né? E nós não tivemos. E assim, os sintomas de Thiago eram muito berrantes, porque era o quê? A panturrilha, é um tecido adiposo que acaba cobrindo o músculo que foi perdido, e andar na ponta do pé, e as quedas, e levantar se apoiando. Então, tudo isso era muito berrante, como que ninguém antes tinha percebido isso. Ninguém da área de saúde tinha percebido isso. E aí, Gisele falou da gente saber, mas não tem como a gente saber de tudo também. É igual um neuro, ele tem muito conhecimento, ele busca muito, mas na área ginecológica ele não vai ter muitas informações a respeito de como lidar com uma mulher, as partes íntimas da mulher. Ela tem conhecimento, mas ela não vai se aprofundar tanto ali. Então, eu acho que a gente, como mãe, a gente precisa sim correr atrás do conhecimento, mas não é fácil, porque não é uma coisa que está na testa, né? Da criança, eu tenho determinada doença. Então, a gente conseguiu descobrir lá, e imediato, a doutora Andréia não pediu o exame que o outro pediu, ela falou, não, esse exame é muito evasivo, vamos pegar, vamos fazer o exame de DNA. E a gente fez o exame de DNA, 3 meses depois, o Thiago já estava com o diagnóstico, 2 meses e pouco, mas ele já estava em tratamento, a doutora Andréia já tinha encaminhado a gente para fisioterapia, para hidroterapia, né, para todos os tratamentos. Então, assim, foi tudo muito rápido quando a gente realmente descobriu. Com o diagnóstico, a gente pôde entrar com medicamento, né? A doutora Andréia passou os medicamentos certos, mas a minha história com os médicos foi muito, assim, difícil, porque ninguém me dava uma luz
Ninguém. E quando chegamos na doutora Andréia, ela foi realmente uma luz. Ela foi assim de Deus, eu digo que foi de Deus mesmo para a vida da gente. A gente conhecê-la. E já estamos aí 8 anos, né, doutora Andréia? 8 anos, Tiago está com 14, e a doutora Andréia faz parte da nossa vida, da nossa história. Tiago, ele fala, se a gente vai lá naquela médica dos bonequinhos, e aí ele gosta, porque com ela ele se abriu coisas muito íntimas dele, ele abriu com ela, então assim, ele confia muito nela, ele tem muito carinho por ela. E a parte da mediação, né, que a Gisele falou, das mães, só tem 2 mães especiais que fizeram a mediação faz a gente olhar para a gente e entender que nós fazemos parte também desse diagnóstico, nós fazemos parte também dessa cura, desse tratamento. E o quanto que é importante estarmos bem, estarmos esclarecidas até dos nossos próprios sentimentos, para a gente poder tratar melhor dessa criança que agora ele está com 14 anos, ele não é mais criança, ele é um pré-adolescente, já é um adolescente. E ele tem muitas crises, né? Ele tem muitas dificuldades. Ele descobriu mesmo o diagnóstico dele tem 1 ano. Então, ele está lidando com a sua adolescência, mas com a sua doença e esses conflitos todos, né? Conflitos da idade mesmo. E aí a mediação, ela me leva além disso tudo, de saber ouvir. Às vezes eu ouço, chega a apertar o coraçãozinho. Mas o que eu faço? Respiro e penso nas palavras certas, no jeito certo de falar para que ele não fique tão abalado, né? Abalado ele tá, porque ele é uma criança entrando na adolescência e é um ser humano, e tudo bem. Mas o importante é que os pais estejam realmente nessa hora, prestando atenção em cada movimento, igual eu ouvi, para vocês verem, eu ouvi um testemunho de uma pessoa falando, lá em Aparecida, tinha um menino que faleceu com distrofia muscular Duchenne antes de eu chegar lá. Esse menino ficou 3 dias sem se alimentar. 3 dias sem se alimentar. Aí a menina que ajudava a cuidar dele chegou lá depois de 3 dias e percebeu o quê? Olha que absurdo, gente. Mas a gente entende, é absurdo nos nossos olhos, mas a gente entende. A mãe não havia percebido que ele não conseguia mais levar a colher na boca. E ele ficou 3 dias sem se alimentar. Então, quanto que é importante a gente ter o conhecimento, descobrir qual é o diagnóstico, procura saber, pergunta à médica. Eu chego lá em doutora Andréia, pergunto, às vezes eu levo anotado que eu esqueço. E aí eu pergunto, teve outro dia que eu mandei mensagem para ela, incomodei ela lá na tranquilidade do lar dela, para tirar uma dúvida sobre um tratamento novo, que vai exato para o exon dele, porque a distrofia também tem essa questão toda, depende do exon que foi afetado. Então, assim, o que eu posso dizer? Que doutora André é um presente de Deus na minha vida, a mediação também, fora os outros conhecimentos que, né, como terapeuta eu adquiri. Então, tudo isso tem me fortalecido para saber conviver, né, com a distrofia, né? E se Gisele me permite falar da Hidro na vida também do Tiago, a Casa Vida, quando que a Casa Vida entrou na vida de Tiago? Eu não me lembro bem, mas eu acho que já tem uns 4 anos, Gisele. A gente começou lá na Cascata. E a hidroterapia, o doutor André pode falar também depois, mas a hidroterapia tem assim, é de uma ajuda na vida da criança com distrofia muscular Duchenne, assim, maravilhosa. Por quê? A criança com Duchenne, ela tem dificuldade de locomoção. Na água, ela vai ter facilidade. Ela vai conseguir se mover e se alongar e se movimentar, né? Como se mover, se movimentar, redundante, né? Dentro da piscina. A água sendo ozonizada faz com que a criança fique realmente mais leve ainda dentro da água. Fora que Tiago, como é alérgico, não pode ficar na piscina clorada. Então, a piscina ozonizada foi, assim, maravilhosa na vida do Tiago. E a hidroterapia, o que acontece? Essa semana passada,
eu não estava muito bem, e aí eu falei, Thiago, não vou te levar na hidro. Aí ele falou assim, mamãe, eu não posso ficar sem ir na hidro, porque quando eu vou na hidro, ele sai cansado, mas depois ele se sente muito melhor, né? Porque ele alongou, a Elaine vai lá, alonga, brinca, conversa. Então, na verdade, é uma dupla terapia, né? É uma fisioterapia na água, mais um aconselhamento, uma mediação também aí da Elaine, que é a fisioterapeuta. Então, assim, na vida do Thiago, a hidroterapia é fundamental. Não tem coisas assim que eu até deixo um pouquinho passar, mas a hidroterapia, a físio e a fono, eu priorizei, né? Eu priorizei. Ele fazia outras coisas, mas eu tive que priorizar porque ele estava ficando cansado demais. E aí, a hidro, a fisioterapia e a fono. E o psicólogo, né? Porque o psicólogo precisa estar aí ajudando ele nisso tudo, né? Então, é isso. Se eu tem mais alguma pergunta? Elaine, você respondeu todas que eu iria fazer para você e mais um pouco. Eu sou acelerada. Máximo, porque deu uma sequência boa e deu uma esclarecida boa para muitas pessoas. E uma outra questão é a questão que a gente está vivendo uma nova era, né, dentro da medicina. A gente tem muitas dificuldades, né, na medicina, mas a gente tem uma medicina, em termos de diagnóstico e de era molecular, que está avançando a passos muito rápidos, né? Então, assim, e a gente tem tido o surgimento de algumas medicações ou de alguns tipos de terapia que realmente promovem uma qualidade de vida melhor para crianças com determinadas doenças, né? Então, só que assim, eu só posso incluir essas crianças nesses protocolos de pesquisa ou no tratamento, caso esse surja, se a criança ainda estiver numa fase boa, né? Boa, entre aspas, da doença, porque assim, se ela já tiver muita perda, muitas vezes na hora da gente incluir, ela não entra nos critérios de inclusão porque já perdeu muito, ou então ela não... Assim, a gente pode até incluir, mas a gente sabe que o benefício não vai ser o mesmo, né? Então, assim, é extremamente importante esse diagnóstico precoce, esse olhar, né, para sintomas que as pessoas, às vezes, não dão tanta importância, né? A gente sempre brinca o seguinte, essa história de cada criança tem seu tempo, essa frase deveria ser riscada do vocabulário, né? Não existe essa história de cada criança tem o seu tempo. O desenvolvimento, ele é evolutivo e individual, sim, mas existe uma média, né? E se eu estou muito fora daquela média, tem alguma coisa de errado. Procura ajuda, né? E quem é o médico que estuda desenvolvimento? É o pediatra, né? Então, o pediatra ele vai ser a primeira pessoa a fazer uma triagem para isso. E depois ele vai mandar para o especialista pediátrico que estuda um pouquinho mais o desenvolvimento. Quem é? É o neurologista infantil, né? E essa é a importância de que seja sempre um profissional pediátrico, né? Por quê? Porque é o pediatra que tem esse tipo de formação em desenvolvimento, né? Muitas vezes o médico que até atende pediatria sem nenhum problema, mas essa visão, esse olhar de desenvolvimento, ele é mais apurado num médico que fez pediatria, né? Que se formou, que fez toda uma formação embasada nisso, né? Então, assim, falando em termos de desenvolvimento, a gente tem aí 2 grandes marcos que eles não podem passar despercebidos, né? O primeiro marco do desenvolvimento é a questão da marcha, né? Quando a criança efetivamente anda sozinha, sem apoio. Gente, toda criança, seja ela que criança for, ela tem que andar sozinha até 15 meses, 1 ano e 3 meses. Assim, a gente pode até dar um tempinho, no máximo 1 ano e 6 meses. Toda criança que não andou
até 1 ano e 6 meses, essa criança tem que ser avaliada pelo especialista pediátrico, né? A mesma coisa é a questão da fala, né? Às vezes uma criança que não começou a falar a primeira palavrinha com 1 ano e 6 meses, não está falando um número considerável de palavras, e quando chega com 2 anos de idade, ela não junta 2 palavrinhas, essa criança o desenvolvimento não está adequado, ela tem que ser avaliada, né? Então, assim, é importante essas questões de atraso de desenvolvimento, porque elas são os primeiros sintomas de que tem alguma coisa errada, né? E aí, a distrofia muscular de Duchenne é um exemplo disso, né? Porque, assim, não é que as crianças cursem com atraso de desenvolvimento, uma parte dessas crianças vão ter atraso de desenvolvimento, mas não é um atraso tão grosseiro, né? Às vezes você tem um atraso de linguagem em algumas, e às vezes é aquela criança que andou um pouquinho depois do tempo, ou como a Elaine, né, colocar aí a questão do engatinhar, né? Ela não engatinhou, ela pulou essa fase do desenvolvimento. Então, assim, não é o atraso que chama a atenção dessa criança, mas se eu tenho um atraso, às vezes eu já abro meu olho, né, já ligo uma luzinha lá vermelha, que a distrofia muscular pode estar nesse grupo aí de doenças, né? Uma outra questão na distrofia é que às vezes não começa com atraso de desenvolvimento, mas você começa com algumas dificuldades motoras. Exatamente o que chamou a atenção da Elaine, né? Então, é uma criança que ela cai demais, né? Ela tem dificuldade de subir a escada, sobe a escada de gatinho, porque ela não tem força, né, muscular nessa musculatura pélvica para subir a escada, né? É uma criança que não corre ou que corre muito desajeitado, que tem dificuldade de pular com os 2 pés, né? Que anda na ponta do pé, que a marcha ela faz meio que um bamboleio, uma reboladinha no quadril, né? E, em geral, essas crianças têm pés planos, né? E aí, por conta da hipotonia, essa questão toda. E aí, às vezes, fica nesse diagnóstico de pé plano, usa palmilha e não melhora, né? Tanto que hoje a recomendação é que a gente peça o exame de triagem de forma precoce, né? Então, assim, aquele menino que chega lá no consultório, o fato dele ser menino com atraso de desenvolvimento, um dos exames de triagem que a gente pede é a dosagem da CPK, né? Porque a CPK é uma enzima muscular, né? É um exame barato, fácil, de acesso muito fácil de você fazer, e ele é um exame de triagem de distrofia muscular, né? Porque a CPK ela é enzima muscular, e como é uma doença que degenera músculo, essa CPK se encontra muito elevada, né? Vide o exemplo aí, 16.000 de CPK, né? E numa enzima que tem em torno de 170 de referencial, né? Então, essa enzima está muito elevada, e a partir daí você não pode fechar o diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne com isso, né? Um exame de triagem, mas o próximo exame seria a análise molecular, né? Que foi o que a gente fez no caso do Tiago. E aí, em termos de análise molecular, a gente tem 3 tipos de defeitos moleculares que podem acarretar a distrofia, né, no gene da distrofina, que é a proteína que está ausente, que seria a deleção, quando eu tenho um exon faltando nesse gene, que é o maior gene do corpo humano, né, ele é o maior gene humano conhecido. Ele tem 79 pedacinhos, né, 79 exons. Então, eu posso estar faltando exon, eu chamo isso de deleção. Eu posso ter um exon duplicado, que é uma duplicação, ou dentro do exon eu posso ter uma alteração, e que isso chama mutação de ponto, tá? Então, assim, é importante que eu saiba qual é o diagnóstico molecular dessa distrofia muscular de Duchenne. Por quê? Por causa do tratamento, né? Então, assim, eu tenho um tratamento que eu faço para todos os meninos, né? Que é recomendado para todos os meninos, mas
dependendo do defeito molecular, existem protocolos de pesquisa e alguns medicamentos que têm sido utilizados em alguns defeitos desse molecular, tá? Então, assim, é extremamente importante, primeiro, o olhar frente às dificuldades motoras precoces, né? Segundo, a solicitação precoce desse exame de CPK, porque ele funciona como triagem diagnóstica. E terceiro, uma vez a CPK estando elevada, né, a gente tem que solicitar a análise molecular, né? Hoje é fácil de fazer, porque como tem muita pesquisa em distrofia muscular, a gente acaba conseguindo esses exames, muitas vezes dentro de protocolos de pesquisa, né? E aí, confirmando, a gente vai iniciar o tratamento com corticoide, né? E aí pode ver se essa criança ela está dentro de algum protocolo de pesquisa para medicamento específico para o defeito molecular dela, né? Eu acho que é mais ou menos isso. É interessante falar que aonde que Tiago se encaixa, né? Que é a duplicação do exon 2 e que as pesquisas, assim, a gente viu semana passada, né? Que estão muito precoces ainda nos Estados Unidos, então ainda não tem tratamento para ele específico, assim, desses tratamentos novos. Elaine e doutora Andréia, ela falou aqui coisas que aparecem muito também em autismo, que é uma criança que anda de pontinho de pé, crianças também que têm problemas de coordenação motora, que é a criança que está toda atrapalhada, etc. Para uma mãe que está aqui ouvindo a nossa live, não ficar apavorada porque o filho também anda de ponta de pé e também cai muito, qual é o conselho? O que você fala, doutora Andréia? O que você fala, Elaine, para que ela possa acalmar o coração e buscar ajuda? Eu acho que a panturrilha, não sei se a doutora Andréia concorda comigo, a panturrilha é aumentada desde pequenininho. Então, isso daí na distrofia é muito visível. Eu acredito que não dá para confundir assim por causa da panturrilha. Não sei se é isso, se eu estou certa. Na realidade. E você, doutora Andréia? Na realidade, o que acontece? Andar na ponta do pé é sempre um sinal de alerta para uma questão de neurodesenvolvimento, tá? Então, andar na ponta do pé pode ser um sintoma de uma fraqueza muscular, como é no caso da distrofia muscular de Duchenne, ok? E eu tenho outros sinais e sintomas, né? Então, eu tenho outros sinais de fraqueza muscular associados àquilo. Isso é uma coisa. Uma outra questão, eu posso ter uma questão estrutural. Aquela criança pode ter um tendão menor, um tendão encurtado, e por isso ela anda na ponta do pé, e ela não tem Duchenne, ela não tem autismo, ela não tem nada disso. Tá? E uma outra questão, ela pode ter, sim, o andar na ponta do pé pode representar uma estereotipia dentro de um transtorno do espectro autista. Então, só para complicar um pouquinho mais essa história, né? A gente tem o transtorno do espectro autista sindrômico, né? Ou seja, quando aquele autismo faz parte de uma síndrome maior do que ele. E uma das síndromes, né, uma das doenças que cursam com transtorno do espectro autista, que podem cursar com transtorno do espectro autista, é a distrofia muscular de Duchenne, né? Então, assim, às vezes isso é um complicador, né? E, assim, é muito frequente, né? Isso a gente... Não é muito frequente porque a distrofia muscular de Duchenne ainda é considerada uma doença rara, né? Embora ela seja a doença neuromuscular mais frequente da faixa etária pediátrica, tá? De todas, ela é a mais frequente. Mas ela ainda é considerada uma doença rara. Então, o que acontece? Não é incomum, né, que você venha uma criança para diagnóstico, com a mãe pensando em autismo, e que a gente faça um diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne. Isso já aconteceu comigo. Eu acredito que já tenha acontecido com neuropediátrico, a maioria dos neuropediatras, né?
vem para uma avaliação de transtorno do espectro autista, porque acha que é autista e na realidade tem distrofia muscular e é autismo, né? Então, assim, eu sempre acho que andar na ponta dos pés é um sinal de alerta, tá? Então, essa criança, você não pode considerar, ele anda na ponta do pé, isso é uma fase, a gente às vezes escuta isso, né? Isso é uma fase do desenvolvimento, isso vai passar. Então, gente, é melhor que um médico, né, que esteja habituado a ver desenvolvimento infantil, que ele te diga que isso vai passar, que isso vai melhorar, né? Mas, assim, eu ainda acho que é uma situação que tem que acender uma luz vermelha e que a gente precisa, sim, avaliar essa criança melhor, tá? Mas lembrar que andar na ponta do pé não é igual a distrofia muscular do gênero. Tem uma série de outras situações que que a criança pode andar na ponta do pé, tá? Doutora André, é muito esclarecedor. Eu conheço muitas crianças que andam na ponta do pé. Eu faço a mediação física e emocional com a educação física e emocional dentro das escolas, na primeira infância ali, na educação infantil e também até o 9º ano. E na educação infantil, como é comum essas crianças que andam na pontinha do pé. E quando a gente vai falar com a mãe, você já reparou isso? Você já notou isso? Aí a mãe fala assim, já, o pediatra disse que é normal, o pediatra disse que vai passar, é uma fase. Isso mesmo que você acabou de falar. E o que você está dizendo não sosseguem o facho, vão procurar igual a mim, vai lá, procura no médico A, B, C, D, e vai. E se alguém ficar falando assim, que você está botando, igual falaram com a Elaine, você está colocando, como é que é, Elaine, falaram para você? Chifre na cabeça de cavalo. E falaram para mim também que eu estava querendo uma bebê de livros. Se alguém falar isso para você, respira fundo, muita misericórdia, muita paciência, porque essa pessoa está fazendo o que ela acha que é melhor para te acalmar. Ela está acreditando que realmente isso é bom. E tudo bem, mas você não sossegue e vá atrás de um diagnóstico. Ou se tiver a agenda da doutora Andréia, procura a doutora Andréia, mas se não tiver, ela indica uma pessoa boa. Tem muito neuropediatra por aí, muito neuropediatra, né? A Elaine ainda pegou uma época, e você também, né, em que a gente quase não tinha neuropediatra na cidade, né? Mas isso não é mais uma realidade, né? Hoje em dia a gente tem outros neuropediatras de qualidade na cidade, né? Então, assim, não precisa ser doutora Andréia, pode ser... a gente tem aí pessoas muito, muito boas qualificadas na área, qualificadas, capazes, né, de dar um diagnóstico, de dar uma orientação bem feita, de fazer um acolhimento a essa família, né, porque realmente não é fácil, é um diagnóstico difícil, né, assim, porque a gente está diante de uma doença que é uma doença geneticamente determinada, mas é uma doença de evolução progressiva. Então, eu acho que quando a Elaine fala a questão, ele pode comprar a cadeira de rodas, que ele vai para a cadeira de rodas amanhã, a gente sabe que não é assim, né? Até porque é aquela história. Você vê, a gente começou a fazer o tratamento, não é o tratamento específico, mas é um outro tratamento, né? Essas crianças usam outros tratamentos que vão fazer com que essa criança fique deambulante, né, que ela consiga andar por mais tempo, né? E aí entra o tratamento medicamentoso, o tratamento de reabilitação, né, a hidroterapia para o alongamento, essa questão toda, mas a gente está diante de uma doença progressiva, né? E assim, embora essa cadeira de roda não vá surgir amanhã na sua vida, de um menino de 6 anos, não vai, porque não é o curso natural da doença, mas uma hora essa cadeira vai chegar na sua vida, né? Então, assim, isso não é simples, né? Isso não é simples. Acho que talvez não é uma coisa muito simples você saber que você tem um filho que tem uma doença progressiva, né, que essa criança que anda, que você via ele como só que caía demais até pouco tempo, que essa criança um dia vai para a cadeira de roda, que a gente tem uma sobrevida menor, né? Então, e que essa criança vai ter uma questão de movimento
piorando cada vez mais. E é músculo, né, gente? Então, a gente precisa do músculo para respirar, a gente precisa do músculo para o coração bater, né? Então, assim, se eu preciso do músculo para respirar, se eu preciso do músculo para o coração bater, o que isso quer dizer? Se eu tenho essa doença, eu também tenho envolvimento respiratório, eu também tenho envolvimento cardíaco, né? Então, assim, não é simples, né? Não é simples, e existe um processo para essa família entender isso, né? E a gente tem que respeitar, né? Porque eu sempre digo que existe uma fase que é uma fase do luto, né? Assim, do luto que você está vivendo, que o seu filho tem uma doença, né? Hoje a gente vê a Elaine aí toda bonitona, falando disso com um pouco mais de assertividade, mas não é fácil, né? Não é fácil, não é uma coisa assim, não é, né? Vamos combinar que não é fácil, né? Tem um processo, né? E de vez em quando o bicho pega, né? Porque essa mudança de fase, né? Essas mudanças, essa doença ela cursa com 5 fases, né? Então, assim, por exemplo, quando a criança perde a marcha e passa para a cadeira, é um processo muito difícil, né? Por exemplo, o Thiago está nesse processo. Exatamente, essa é a fase do Thiago atual. E o Thiago é um menino inteligente, né? Ele não tem. Algumas das crianças, né? 30% das crianças têm comprometimento intelectual, mas o Thiago, por exemplo, não tem. Ele é um menino inteligente, né? E ele tem consciência disso, né? Assim, eu nunca me esqueço uma frase do Thiago. Nunca me esqueci disso na minha vida. O Thiago era muito pequeno. Ele devia ter, na época, sei lá, uns 7, 8 anos. E aí, assim, a gente sempre faz os testes de tempo, né, no consultório. O tempo que ele leva para levantar e o tempo que ele leva para correr, né, um pedacinho, assim, que a gente tem no consultório. E aí ele foi levantar com dificuldade. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, tia Andréia, eu tô ficando cada vez pior. E, assim, se continuar assim, quando eu tiver com uns 80 anos, eu tô numa cadeira de roda. E aí, assim, e aquilo me impactou. Uhum. E aquilo me impactou, assim, profundamente, né? Porque aí eu até brinquei com ele, eu falei, Thiago, até 80 anos eu também tô na cadeira de roda, entendeu? Mas, assim, não é simples, né? Até o momento em que ele realmente se conscientizar que isso é uma realidade. A gente já conversou muito sobre isso, né? Que, assim, que a cadeira de roda tem que ser um aliado dele, né? Um aliado no sentido de levar ele aos locais, essa coisa toda. Ele tem que encarar ela como um aliado, mas a gente sabe que existe toda uma questão por trás disso tudo, né? E que aí eu falo como médica, não estou falando como mãe, eu não vivencio isso, né, como mãe, né? Mas eu imagino que seja um processo bastante que não é simples, né? Que seja algo bastante doloroso. A Elaine está vivendo esse processo agora, né? Que é quando a criança realmente para de andar, né? Quer dizer, ele está nessa fase, né? Mas veja bem, ele está com 14 anos. Se a gente não tivesse feito todo o tratamento, né? Que a gente usa uma medicação desde que descobriu, ele já teria parado de andar há muito tempo, né? Porque assim, a parada da marcha ela acontece mais ou menos no final da primeira década. Então, assim, com 10 anos de idade. Pode não parecer muito, mas a gente ganhou 4 anos. Por enquanto, a gente está nos 4 anos de lucro. Isso porque a gente começou a tratar com 6, né? A gente poderia ter começado a tratar com 2, com 3, com 4. Eu faço parte de um grupo de mães de distrofia. Tem meninos com 8 anos, que já pararam de andar. E Thiago, ele parou de andar, de subir escada esse ano. Ele ainda sobe com a ajuda da gente. Então, assim, Thiago está muito lá na frente, realmente, muito avançado. E a gente vê que realmente foi esse tratamento adequado para ele, né? Então, na vida dele foi muito bom. Elaine, ela tem que ir embora. Aí eu vou me despedir dela e eu vou fazer uma segunda parte para ouvir você.
Para Isso. você conseguir falar. Pode ser? Falar dessa parte da Pode. mãe, aí a gente capricha Aham. nisso, mas a gente vai liberá-la e vai Isso, ser tá. maravilhoso, tá? Fica aí. Tá, tá Nós bom. vamos Eu acho que essa fala da Elaine ela é muito importante, sabe? muito, E muito, assim, muito. isso ajuda também a outras mães que estão passando por esse momento, né? Sim. Ou de receber, eu acho que existem alguns momentos muito difíceis, né? Que é o momento em que você recebe esse diagnóstico, né? Eu recebo o diagnóstico de uma doença que vai gerar limitações no meu filho, né? E nesse caso especificamente, uma doença bastante limitante e com muitas repercussões, né? Não só para esse filho, mas para toda a família. Esses momentos aí na distrofia de Duchenne, esses momentos que a gente diz que muda a fase da doença, né? O que é muda a fase? A fase que sai da cadeira, sai do andar para a cadeira de rodas, depois a fase que acomete a musculatura de membros superiores e que ela precisa de ajuda para comer, para pentear o cabelo, né? Porque não consegue fazer esse movimento, né? A fase em que eu preciso de algum suporte respiratório, né? Então, assim, são fases da doença em que essa família precisa estar amparada, né? Porque senão a coisa complica, né? Eu sempre falo isso, eu falo para todas as mães de todo paciente com doença crônica. Eu sempre falo isso, eu não sei se a Elaine já me ouviu falar, mas provavelmente sim. É igual a máscara lá do avião, né? Assim, quando a gente está lá no avião, que o avião está em pane, ele te diz assim: primeiro você coloca a sua máscara para você poder respirar, para depois você colocar a máscara no seu filho ou em alguém que precise da sua ajuda. Porque se você não respira, né, se você não se ajuda, se você não fica bem, como que eu ajudo o outro? Que depende de mim, ok, mas se eu não estou bem, como que eu ajudo, né? Então eu acho que isso rende aí um papo para vocês ficarem conversando bastante tempo. Eu peço desculpas, mas eu realmente hoje à tarde eu estava mais tranquila, mas surgiu uma emergência mesmo e eu tenho um paciente agora 4 horas e eu tenho que ir ao consultório e aí eu vou ter que deixar vocês, tá bom? Mas foi um prazer participar. Eu quero agradecer mais uma vez o seu carinho, sua atenção, seu tempo de estar aqui para comunicar essas informações tão ricas que eu tenho certeza que não vai ajudar só a sociedade, vai ajudar estudantes de medicina, estudantes de fisioterapia, né, Elaine? Ajudar as mães que estão com os filhos aí em casa com algum sinalzinho, algum sintoma aí, já levou para o médico, já ouviu que cada criança tem seu tempo e que a partir dessa live vai procurar mais ajuda. Eu tenho certeza que Deus está usando aqui esse momento para poder ajudar, abençoar mais e mais crianças e famílias. E essa última fala da Andréia foi maravilhosa, eu vou botar ela só assim, sozinha, para todo mundo ouvir, porque essa é a minha bandeira, é a bandeira da Casa Vida, né, Elaine? E Verdade. muito obrigada mesmo, doutora Andréia, e a gente vai continuar nosso assunto aqui na parte 2 com a querida Elaine. Gente, uma boa tarde para vocês, tá? Elaine, um beijo, Gisele, um beijo. Pegando o gancho aqui da doutora Andréia, quando ela fala da máscara, que primeiro precisa colocar no adulto, para depois colocar na criança, primeiro na mãe, para depois colocar no filho, eu quero apresentar para vocês um curso aqui maravilhoso, gratuito, 7 aulas apenas de mediação física e emocional do módulo 1. Esse curso completo, ele tem 4 módulos. E a Elaine, que está aqui, mas a outra mãe também, a mãe do João, elas são por enquanto, as únicas mães que têm crianças com deficiências que se formaram na mediação física e emocional. Infelizmente, o João já virou anjinho, e a mãe dele falou o quanto que esse curso ajudou nesse processo de luto, nesse processo de renascimento, nesse processo dela poder olhar para ela profundamente, que ela não conseguia fazer antes. E também aqui a Elaine está aí nesse desafio com o filho, nessas etapas, essa nova etapa que ela está
vivendo, que também não deixa de ser um luto de uma criança que anda, o luto de uma criança que tem a independência dele, mínima, mas tem, e ela também se fortaleceu e se ajudou através desse curso da mediação física emocional. Convido vocês a irem lá na Connect, se inscrevam, colocam lá o que vocês acharam, faz com o coração, são apenas 7 aulas, não fique com preguiça, ao invés de ficar vendo Netflix aí, maratonando um monte de coisa, maratona para você. Fala de você, conversa e cuida de você, de dentro para fora e também de fora para dentro. Agora eu quero falar com a querida Elaine novamente, ficamos aqui nós duas, apenas, e Deus. E eu quero perguntar para você, Elaine, dar continuidade àquela fala da doutora Andréia, dizendo o quanto que essa fase, essa doença, mexe negativamente com a mãe, como que esse diagnóstico que é de fim precoce, né, fim de uma vida precocemente, como que isso é cruel para qualquer filho, para qualquer família, e quando a gente só imagina o que pode acontecer, o que pode vir a acontecer, para o nosso cérebro é real. Tudo que eu sei que vai acontecer amanhã e o nosso cérebro não faz distinção do que é hoje, amanhã e ontem, como que isso já traz sofrimento imediatamente para a mãe, para a família. Então, eu quero aqui que você compartilhe, se você puder, a sua dor, para que a gente possa ver o quanto de força que você tem, o quanto de perseverança, de insistência que você tem para com o seu filho, para a sua família e, principalmente, da fé que você sente com Deus. Esse relacionamento com Deus, mais do que nunca, é super necessário nesse momento que você está vivendo. Então, como a doutora Andréia falou, né, que não é fácil viver com esse luto, né, esse diagnóstico, porque, segundo o diagnóstico, a gente sabe o que vai acontecer, e o diagnóstico é muito cruel, né, a sobrevida é de poucos anos. E como Gisele tinha falado sobre o luto de uma criança que está parando de andar e que está indo para cadeira de roda, né? Eu acho que assim, não teve um momento que fosse fácil, né? Não teve um momento que foi moleza passar. O diagnóstico lá atrás, né, com 6 anos, que não foi tão precoce assim, não foi fácil, foi impactante. Depois começar com todos os tratamentos, depois ver as dificuldades, um menino que andava, que corria, que não consegue correr mais, que subia escada, que não sobe mais, que anda e que não anda mais. Então, assim, não é fácil para quem tem um filho com um diagnóstico desse, né? Mas precisamos viver pela fé, realmente. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Então, assim, claro, reconheço, sou frágil, sou fraca, tenho as minhas falhas, e muitas vezes, quando começa as coisas a evoluírem, né? Igual ele passou um período, assim, tem um mês mais ou menos, que ele ficou muito abatido, porque percebeu que estava ficando muito cansado. E aí ele começou a conversar comigo, assim, sobre as dúvidas dele, de dizer o quanto que é difícil, né, parar de andar. Eu tive os meus momentos de me sentir abatida, de me sentir triste, né, de me sentir cansada, até porque eu sou um ser humano, não sou uma supermãe. Apesar de todas as técnicas que eu já aprendi, bioalinhamento, aconselhamento familiar, EPASE e origens, as 5 leis biológicas, mediação, disso tudo, eu não deixo de ser humano. Claro, conheço agora as minhas limitações, conheço como sair desse estágio, mas tem dias que a gente fica muito triste também e muito abatido junto com eles. Mas o que a gente faz? A gente tenta não passar tudo isso para eles. Mas não é fácil realmente. Só que a gente precisa continuar vivendo, a gente precisa continuar cuidando deles, né? Eles dependem da gente, eles precisam da gente. E por isso que, como a doutora Andréia é toda bonita, né? Sorridente, os cabelos encaixeados, é até porque é o que ela falou.
Lá no avião, a máscara é primeiro para você. Então, se eu não estiver bem, se eu não estiver me sentindo bem, como é que eu vou estar bem para eles, né? E ele é uma esponjinha, né? Tudo que eu sinto, ele sente. E dentro disso tudo que a gente estudou, né, Gisele, da mediação e tudo mais, é realmente isso. Os filhos estão totalmente ligados na gente. Então, eles precisam entender que nós somos fortes e que nós que cuidamos deles, né? Não são eles que cuidam da gente, nós que cuidamos deles. Então, passe por esses momentos, né, que você quer ficar escondidinha, quer ficar deitadinha, quietinha, mas sempre sabendo de que ele depende de você e é você que vai cuidar dele. E ele precisa dessa força. Ele precisa saber que é você que está ali do lado dele, que você vai caminhar com ele, que você vai. Ah, vai para a cadeira? Então vamos. Não consegue subir escada? Eu te carrego. Algumas pessoas falam assim: Elaine, você é muito forte e tal. Posso ser até um pouquinho fisicamente por aguentar ele. Ele tem 64 quilos. E eu subo as escadas com ele, meu marido às vezes também. Mas a gente também tem que entender as nossas fragilidades, as nossas limitações. E reconhecer isso, porque eu tentei ser muito forte, a supermãe, sou forte, eu consigo levar tudo no peito, o queixo para frente mostra exatamente isso, né? Lá no corpo explica, né? Então, essa coisa do queixo para frente que eu enfrento, não, isso não vai funcionar durante muito tempo, porque vai chegar um tempo que vai cansar, e eu fiquei muito cansada, eu fiquei muito abatida, eu fiquei com dores nas costas, com muita dor de cabeça, com vontade de dormir, porque eu quis assumir uma coisa que eu não sou. E assim, posso carregar ele no colo, levar para o tratamento, corro para cá e para lá, mas eu preciso da máscara primeiro para mim. E Gisele sempre falou isso lá na Casa Vida, né? Que não adianta eu levar ele no tratamento se eu não cuidar de mim. E como é que eu vou cuidar dele se eu não estiver bem? E aí eu falo isso para ele, eu falo assim, calma aí, Thiago, agora é um tempinho meu, dá licença, porque se eu não estiver bem, quem que vai cuidar de você? E aí ele fala, tá bom, mamãe, tá bom, eu queria fazer isso e isso, mas tá bom, mamãe, eu deixo você se cuidar, né? Elaine, você já percebeu o quanto que eu sei que você já falou isso, mas é meio que assim, ele é a sua impressora 3D, como disse a minha querida Lissandra da Connect, que é nossos filhos são nossa impressora 3D, o quanto que se você tá bem, ele tá bem, quando você tá mal, ele tá mal, e que não é pra gente levar isso pra culpa. Ai, minha Não, culpa, totalmente a minha culpa, porque eu não estou bem, eu estou depressiva, ou eu estou com um problema com meu marido, e aí o meu filho adoeceu por causa disso, oh meu Deus, eu sou muito culpada. Não, não é isso. E a Elaine é um exemplo muito bacana, porque quando ela fala, até mesmo da forma da medicina germânica, para quem não conhece, a medicina germânica foi criada por um oncologista alemão, chamado Hammer, e ele descobriu, foi o único médico no mundo que descobriu através de tomografia cerebral que tudo que te acontece de impactante inesperado pode te trazer um sintoma físico, emocional ou comportamental. E quando nós nos formamos em técnicas que têm a base da nova medicina germânica, que são várias técnicas, nós sabemos, descobrimos isso, e para uma mãe que tem um filho com problema genético, que é o caso da Elaine, que é uma coisa que veio, né, da fábrica dos bebês, enfim, ela tem esse olhar, ela consegue ter esse olhar da mãe, de tudo que ela sentiu grávida, de todas as coisas impactantes e inesperadas que aconteceram com ela na gravidez, sim, e ela toma essa responsabilidade, que é diferente de culpa, e ela também tem esse olhar terapêutico, que é quando ela vai, ajuda um monte de gente, mas ela fala, meu Deus do céu, isso também serve para mim. Olha, eu também posso melhorar disso, eu posso também pedir ajuda, eu posso não precisar ficar sendo uma super heroína, como ela falou, ou super mãe na igreja, em casa, super mulher, e que ela, com essa fragilidade, com essa abertura à fragilidade dela, é o primeiro passo para a fortaleza.
é o primeiro passo para continuar de pé quando o filho dela for totalmente para a cadeira de rodas, e que se a gente tem fé, a gente tem fé que isso demore, a gente, né, espera que isso demore. E eu gostaria muito que você falasse um pouco também disso, Elaine, dessa parte, como é ser mãe e também ser terapeuta, como é ser líder de uma igreja e como é também ser humana. Você é humana, cheia de coisas aí para ser resolvidas, mas ao mesmo tempo você não deixa de se ajudar, não deixa de ajudar o seu filho e também não deixa de ajudar as outras pessoas. Muito obrigada, Elaine, obrigada a sua generosidade de falar aqui com a gente, de ensinar tantas mães, de falar no coração de tantas pessoas com essas informações muito preciosas. E força para você, força para sua família, para o Tiago. E a Casa Vida ama o Tiago do jeito que ele é. A gente aprende muito com ele. Ele é muito inteligente, sempre foi muito inteligente, ainda é. E assim, a Elaine é apaixonada por ele. Acredito que você já deve ter conhecido a Elaine aqui pelas imagens, pelos vídeos, pelas fotos que a gente colocou para vocês conhecerem. E sejam muito bem-vindos a essa semana maravilhosa da mediação física emocional. Compartilhe esse vídeo, curte. Manda para quem você achar que é pertinente, para o seu médico, para o seu fisioterapeuta, para os seus amigos, para o seu professor. Quantos professores precisam saber dessas informações? Então, muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.